Uma hora de Pedro Loss para dormir. Acompanhe os mistérios e curiosidades da ciência com o físico do canal Ciência Todo Dia. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. E que vocês acharam do filme? Vocês gostam do Nolan? Foi muito legal, eu gosto do Nolan, eu gosto da maior parte dos filmes dele. Menos o penúltimo, que é o... Como chama lá? O Tenet? Tenet. É o melhor filme dele. Eu tô brincando, eu sabia que ia te deixar brava. Tá bom. Mas eu gostei muito do filme, tá? Eu gostei, mas não entendi. O Tenet. Mas é que tu tem que assistir de trás pra frente também, entendeu? Um olho vai pra frente e o outro vai pra trás, né? É muito Tem que complicado. assistir com 2 monitores simultâneos, tu que não entendeu. Exato. Entendeu? E aí, o que vocês acharam? Eu acho que eu vou dar um elogio bem específico relacionado à representação da ciência no filme, que é algo que eu tenho um apreço especial por história da ciência. E a maior parte do conteúdo científico representado em mídia, eles fazem algo que do ponto de vista de storytelling faz muito sentido, mas que do ponto de vista histórico às vezes fica um pouco chato pra quem sabe mais, que eles pegam várias figuras históricas e cientistas que foram importantes e transformam num único personagem. Tipo, tá. sabe, esses 20 cientistas na verdade vão ser uma pessoa só que é mais famosinha. E o Nolan não fez isso, e eu acho que isso acabou dando um peso dramático pro filme, porque o Oppenheimer realmente tem que interagir com centenas de pessoas no decorrer do filme, que é algo bem mais realista. E o filme é maravilhosamente feito do ponto de vista de cinema também, mas eu não E é sei engraçado, né? Porque você para pra pensar, é quase só conversa o filme, né? Sim. É conversatório pra cara. Mas e a questão da bomba atômica? Tá bem representado lá? O caminho? Eu acho que foi um dos feito? primeiros filmes, tanto tipo a representação visual da explosão em si, eu acho que foi um dos primeiros filmes que tratou isso com um realismo que eu esperava, que é primeiro o clarão da explosão, e Aquilo é alguns real segundos depois vem o... Sim, porque a luz se move muito mais rápido do que o som, muito estranho isso, né? Vem primeiro o clarão. Se eu não me engano, era 17, 20 km de distância que eles estavam, não? 15? Eles estavam, o pessoal que era o Oppenheimer tava a 10 e daí os convidados pra assistir estavam a 20. Então, tipo assim, era longe. Primeiro dava a explosão, dava aquele silêncio todo, depois vinha a pancada da onda de choque, e eles usaram isso no filme como um instrumento de criar tensão, que eu achei isso muito legal. Assim, eu acho que de todos os filmes do Nolan, esse é o melhor candidato a Oscar de melhor filme. Com certeza. Porque eu acho que ele realmente merece, assim, por todo o aspecto técnico por trás do filme, quanto também pelo aspecto de storytelling. Porque para muitas pessoas que talvez não estão tão emocionalmente investidas na história, tipo, da física, da ciência, ou Segunda Guerra Mundial, tudo mais, talvez tenha ficado um pouco confuso e um pouco atordoante o número de personagens e o tanto de saltos que a história dá. Mas realmente, se for parar pra pensar que é um filme sobre o Oppenheimer e não sobre a bomba atômica, pessoas são assim. A gente interage, conversa com muitas pessoas no nosso dia a dia. E às vezes uma ideia nossa que culmina no projeto de 5, 6 anos, na verdade foi decorrente da interação de, sei lá, 1000 pessoas no processo ao todo. E diversas outras facetas da nossa vida que não necessariamente foram, sei lá, não aconteceu dentro do Projeto Manhattan, como a questão dele dos relacionamentos, ou o envolvimento com, por exemplo, os grupos comunistas, tipo, antes da Segunda Guerra Mundial, que complicou bastante a vida dele depois. Então, eu acho que ele tratou disso no filme de uma maneira muito responsável. Eu não sei se foi no filme ou foi um historiador que veio aqui na semana do filme que explicou que, cara, a Alemanha estava mais avançada na pesquisa, né, para criar a bomba atômica, e uma das coisas que atrasou foi porque o cara era judeu, né, que estava à frente do projeto. Tem dois lados aí, que é uma parte histórica muito interessante, que a gente acabou fazendo um documentário pro Ciência Todo Dia. E tem várias coincidências, né? Tem muitos detalhes. Um carregamento de urânio que estava em Nova York, não sei o que. Tem várias coisas que ajudaram. Eu acho que tem dois pontos que são especialmente cruciais pra Alemanha ter perdido a corrida, ficado atrás. O primeiro, que o fato de que os melhores cientistas da época era tudo judeu. Exato. E fugiram tudo pros Estados Unidos. Mas dois momentos históricos específicos. Um deles era que tinha um resultado científico importante, que para estudar a física nuclear você precisa de algum material que impede que os nêutrons sejam muito rápidos. Nêutrons são partículas fundamentais que batem e quebram os átomos. Só que eles fazem isso melhor em baixas velocidades, no contexto da bomba. E a Alemanha achava que era melhor usar grafite para desacelerar nêutrons. Tava nesse caminho. Não, eles achavam que era água pesada que era o melhor. O melhor é o grafite, só que eles tinham um resultado errado. Eles fizeram um experimento mal feito
e deu o resultado errado, e eles chegaram à conclusão que só o material água pesada era útil. E os americanos sabiam que grafite era melhor, e tinha um cientista nos Estados Unidos que queria publicar globalmente que grafite era melhor, e ele foi impedido pelo exército. Tá vendo? Se ele tivesse publicado, Talvez mudaria tudo. mudaria tudo. É incrível, né? Como, primeiro, a guerra, as guerras, elas avançaram muita coisa na ciência, né? Como a corrida espacial também. Uhum. O que mais, cara, além da bomba atômica, são avanços? O jato, né? Micro-ondas. Micro-ondas? Micro-ondas. Por quê? Ele foi decorrente de alguma pesquisa em alguma guerra, não foi? Tipo, que alguém tava mexendo com ondas eletromagnéticas, deixou um chocolate perto de uma mesa, alguma coisa assim, ele derreteu. Daí eles perceberam que poderia usar isso pra fazer um aquecedor, Pô, assim, sabe? O que eu acho que acontece muito é também o avanço de tecnologias estabelecidas, porque ele se busca meios de usar. E uma comparação interessante que eu vi, acho que até no comentário do documentário, foi que a bomba foi derrubada sobre o Japão, isso é visto como uma tragédia, de fato e todo mundo olha pra bomba como essa coisa perigosa. Mas a bomba só foi derrubada lá daquele jeito por um avião, que também foi uma tecnologia largamente avançada em guerra. verdade. Então, sabe, é muito complicado essa relação humana de acabar criando tecnologias que acabam se tornando úteis. Energia nuclear pode ser o caminho para várias inovações, mas ao mesmo tempo isso está conectado com uma história de sofrimento e que foi desenvolvido com objetivos nefastos, né? Então a natureza humana é sempre esse balanço aí de Exato. achar o bom no ruim e conseguir separar as coisas. E a pólvora, você vê várias coisas que deram salto. O próprio fogo, né? Quando o ser humano começa a controlar o fogo, ele pode ser usado pro bem e pro mal. Mas o lance da bomba atômica, aquele papo que tem... É o Einstein que fala com ele? Ou alguém tem a preocupação de queimar, não sabia o efeito daquilo queimar toda a atmosfera? Era possível? Por que os caras chegou a pensar? Preocupação real do pessoal, né? Por quê? Daquilo desencadear uma coisa sem fim? Porque uma bomba nuclear funciona com base em uma reação em cadeia. E tem bastante hidrogênio na atmosfera, que poderia servir como combustível para mais reação em cadeia. Que vai gerando e vai queimando a atmosfera inteira. Inclusive, isso foi uma preocupação, se eu não me engano, tipo assim, não necessariamente da comunidade científica, eles não estavam preocupados com isso particularmente, mas com alguma sonda que ia fazer se eu não me engano, uma entrada em Júpiter, ou algo assim. Depois da missão dela, ela tinha alguns materiais nucleares, e aí alguns jornais tabloides, assim, tipo, bem de qualidade questionável, começaram a noticiar que Júpiter entraria em ignição, viraria uma segunda estrela, não sei o quê. Tipo, não, isso não acontece, sabe? Só que naquela época, tipo, da bomba atômica, as pessoas não tinham essa certeza que a gente tem hoje. Tanto disso. que no filme eu pergunto que tem porcentagem de chance? Tem, pequena, mas tem. Inclusive, aquela parte é historicamente acurada. Pediram... Era o Fermi que tava fazendo a piada? O Teller. A piada era o Fermi. Tá, o Fermi fez a piada de que, olha só, eu aposto que vai incendiar a atmosfera, quer ver? Olha só, fica vendo. E aí pediram pra ele parar porque os guardas que não entendiam de física, eles estavam ficando legitimamente preocupados. Então pediram, calma, para com a piada que eles não sabem o que tá acontecendo. Para a piada. Para. Meio assim. Então isso é historicamente acurado, isso realmente aconteceu. Mas o Einstein na história não tem aquele envolvimento que tem como no filme, né? Mas é que no filme ele não tem envolvimento, né? O envolvimento do Einstein foi para iniciar o projeto, ele que escreveu a carta que eventualmente foi entregue ao presidente americano. E o Einstein ele era muito associado, querendo ou não, ele era um socialista convicto, e os Estados Unidos não queriam colocar ele lá com medo que ele fosse algum tipo de espião da União Soviética, ou que ele fosse amigo de muita gente na União Soviética. E daí ele já estava mais velho também, né? Então acabou ficando pra, digamos, a nova geração da física da época. Acabou caindo mais no colo deles. E é louco porque a União Soviética era parceira, né, dos Estados Unidos na guerra, e já ia a Guerra Fria, o medo dos caras, né? Essa divisão entre comunismo e capitalismo já começava lá, que no filme eles mostram pra caramba, né? Os caras tendo que responder sobre as reuniões lá e tudo mais. Isso era uma questão bem gritante, né? Porque eu acho que até, tipo, Einstein, se fosse convidado pra participar do projeto Manhattan... Ia dar problema. Não, eu acho que ele não iria. Não iria por conta disso. Ele era pacifista e... Por natureza, assim. Ele era pacifista. Ele nem fez questão, se eu não me engano, de cidadania americana, né? Quando ele perdeu ou reivindicou a cidadania alemã dele, ele não procurou outra cidadania. Acho que ele morreu... Acho que ele era suíço no fim da história, mas ele não dava muita bola, assim. E até
outra pequena coincidência, aquelas coisas, pequenas decisões que mudam a história, que antes da bomba explodir no Japão, eu acredito que só tinha umas 3 ou 4 pessoas que entendiam realmente o que significava o desenvolvimento de energia nuclear. E por sorte, uma dessas era o presidente americano, o Roosevelt. Porque quando a carta do Einstein foi explicada pra ele, não foi lida diretamente, ele imediatamente entendeu que controlar a energia nuclear não significava vencer a guerra. Significava controlar o status quo do mundo pós-guerra. Ah, é? Que significa tanto que quando eles começam a produção do material pra fazer as bombas, ele repetidamente faz as escolhas que são melhores a longo prazo, às vezes escolhendo não ter a bomba tão rápido pra usar na Segunda Guerra, que já tava no horizonte, pra justamente ter uma produção de material nuclear melhor que os soviéticos. Entendi. Já pensando num pós-guerra. E até no podcast do Dan Carlin, o Hardcore History, tem um episódio especial sobre o Projeto Manhattan, que é uma versão rápida de episódio que dura só 5 horas. É a versão rápida dele. E ele... Lá que eu ouvi pela primeira vez uma informação de que o Roosevelt, ele tentou ativamente, depois de usarem as primeiras bombas nucleares, quando os Estados Unidos ainda tinha vantagem clara no cenário internacional de ser o único país com armamentos nucleares, eles tentaram iniciar já naquela época um pacto de não proliferação. Do tipo, pessoal, a gente é os únicos que tem essa arma daqui. Ninguém mais. A gente abre mão. Ah, tá. É a mesmo? A gente abre mão. A gente não precisa... tipo, vamos todo mundo ficar sem isso, não sei o quê. E não acabou não rolando na época. Então, toda aquela corrida armamentista nuclear depois dos 20, 30 anos que se seguiram, tipo assim, eles tentaram fazer algo quanto àquilo. O mundo que não... Tem a discussão da bomba H depois, né? Só complementando isso que o Pedro falou, quem se recusou a isso foi o Churchill da Inglaterra, ele que quebrou o projeto. Porque a ideia americana, eles não iam abrir mão da bomba nuclear por nada, né? Eles iam basicamente decidir como a instituição que ia policiar a energia nuclear nos outros países ia funcionar. Eles iam trocar uma arma por poder diplomático, né? Sei. E, enfim, a bomba de hidrogênio daí vem depois na corrida com o soviético já. Só que o que é interessante é que é muito fácil, e na minha cabeça também era assim até eu perceber o documentário. Veio a bomba de normal, e daí veio a bomba depois como um avanço. Mas não, eles tiveram a ideia das duas bombas quase que no mesma semana. E eles tiveram que, inclusive, escolher pra qual delas eles iam dedicar esforços. E por que eles não escolhem a bomba H, por exemplo? Ela é mais difícil, Ela era mais difícil. tecnologicamente. E, eventualmente chegaram à conclusão que o único jeito de iniciar uma bomba de hidrogênio é explodir uma bomba nuclear convencional dentro. E daí, ok, realmente tem que fazer uma convencional primeiro. Ela é uma bomba em 2 passos, diga-se de passagem. 3 se contar a explosão usual, né? Porque primeiro explode uma bomba de pólvora, combustível convencional, que comprime uma bomba de plutônio, que daí explode, e essa explosão de plutônio já é algo, tipo, comparável a Hiroshima, e daí isso explode a terceira e final camada da bomba, na bomba mais fraca. E o que você pode fazer com a bomba de hidrogênio, que era a razão que ela é tão interessante, é que ela é quase que infinitamente escalável. Então você pode botar uma camada de hidrogênio para fazer fusão nuclear e emitir muita energia, e ao invés de deixar isso explodir, bota uma segunda camada de hidrogênio com ainda mais combustível nuclear. E você pode ir fazendo isso até você não conseguir carregar mais essa bomba. Até o limite da onde você vai carregar isso. Caramba! Isso e de armas letais, a bomba H é o topo, ou ainda criaram coisa mais... Eu acho que testada é o topo. Usada é a bomba usual que foi usada em Nagasaki, e daí não testada com certeza a bomba de hidrogênio. Não dá nem pra comparar, assim. A bomba de hidrogênio não foi testada, a Tsar Bomb? Não, ela foi testada, eu falo, não foi usada em guerra, não foi derrubada numa... A Tsar Bomb, que foi tipo a maior bomba já explodida, se eu não me engano, na história da humanidade, ela foi projetada com uma potência, foi reduzido pela metade, o avião que soltou ela, o piloto, foi dado 50% de chance de ele não sobreviver à missão, porque ela, tipo, ele solta a bomba, ela vai caindo, quando ela explodir ela perto do chão, não dá tempo de sair, então tinha 50% de chance de não... Ele sobreviveu, no fim. E explodiu janelas, estilhaçou janelas de vidro, se eu não me engano, a 500 km de distância. Cara... Então imagina a bomba. Foi literalmente o dia em que a gente fez um segundo sol na Terra. Sim. Apagou uma ilha do mapa, basicamente, né? Tipo, nivelou uma ilha pra debaixo do mar. Que é isso? Aí, ó. Sim, ó. Comparação dos tamanhos aí, ó. Tá vendo que ele tem um zoomzinho ali, aqui, ó, na esquerda, ó. Tamanho de Hiroshima. Lá pequenininho, lá em... Nossa! É isso aqui. O gráfico tá em escala de megatons na direita. Sei. Então, Mike, o que é?
O codinome das bombas, das tá. explosões, dos testes. É aquela linguagem rádio... Acho que é radiotelefônica que fala? Que é Alpha, Bravo, Charlie. Tá. Aí a Mike, Bravo e essa Tsar Bomba, olha só. Lembrando que ela foi explodida, sei lá, metade da Metade. potência que era originalmente pensada pra ser. Aquilo que eu falei das camadas, ela tinha 7 camadas totais que você podia encher com hidrogênio e eles encheram só 4. Um dia eu tava num podcast com o Felipe do Xadrez Verbal e ele falou uma frase sobre esse teste que ficou na minha mente, que esse teste foi o dia em que os russos descobriram o seu limite. Tá? Em que eles mesmos tipo, descobriram, ok, daqui a gente não passa. Desperte sua consciência interior durante esse vídeo e perceba que cada desafio é uma oportunidade disfarçada, uma lição valiosa, cheia de experiências. Por exemplo, o gato de Schrödinger. Einstein odiava essa ideia. Na verdade, o gato de Schrödinger ele tem uma história engraçada que ele foi proposto como uma tentativa de mostrar para o pessoal, tendo essa discussão de mecânica quântica, o quão ridícula aquela discussão era. E virou o símbolo... Não, o gato de Schrödinger ele não foi feito pra tipo, vamos explicar a mecânica quântica pra... Não, de jeito nenhum. O gato de Schrödinger ele era meio que tipo assim, galera, olha esse exemplo, quão ridículo ele é. Cala a boca todo mundo, vai fazer as contas, sabe? Tipo, é uma coisa assim. Porque naquela época... No contexto do gato de Schrödinger existia um... Quer que eu explique o que é o gato de Schrödinger? Claro, por favor. Inclusive, belíssima tatuagem. Tá? Muito obrigado. Belíssima tatuagem, gostei. Imagina que tu tem uma caixa e aí tu coloca um gato nessa caixa, tu coloca um detector de radiação e um frasco de veneno. E aí tu pode colocar um martelo, uma arma, qualquer coisa. Tá. A ideia é que se o átomo radioativo decair, o detector de radiação vai apitar e quebrar o frasco de veneno. Sim. E aí o gato morre. Se isso não acontecer, o gato continua vivo, não teve radiação emitida. Só que o fato de o átomo decair ou não é um processo quântico. Por que é quântico? Porque Não dá pra saber. O universo funciona assim. Tá. Ele é regido pelas regras da mecânica quântica, pela matemática da mecânica quântica. Então, de acordo com algumas interpretações, quando a caixa está fechada, qual que é o estado do gato? Ele está vivo ou ele está morto? Não dá pra saber. Então, dependendo da interpretação que tu usa, não dá pra saber. A interpretação usual que a gente usa, vamos supor que tem uma probabilidade de 50% de o átomo decair. Então, o gato tá numa superposição de vivo-morto. Ele tá vivo e morto ao mesmo tempo, só que tu só vai descobrir isso quando tu colapsar a função de onda, ou seja, tu abrir a caixa. Cara, isso é muito maluco, velho. Isso é muito maluco. É tipo, você vai transar com essa mulher. Da onde que veio Até isso? ela tirar a cueca, o seu pinto é um pinto de Schrödinger. Ela não sabe se você broxou ou não. É só depois que abaixar a cueca. Eu falei, você tá pronto? Eu falo assim, ó. É física quântica. Você não sabe. Não reclame comigo, Einstein estava no meu favor, né? Einstein concordava comigo. Então, mas essa ideia de estar ao mesmo tempo que é difícil de entender. Porque assim, claramente uma pessoa vai falar assim, abre a caixa e você vai ver, caramba. Então, mas é porque isso tá usando a tua intuição. E a mecânica quântica não é intuitiva. Ela não é feita para ser intuitiva, ela é feita para concordar com os resultados de experimentos. É o contrário. Tem os resultados Tipo, a gente tinha resultados bizarros que ninguém entendia. e a gente desenvolveu a mecânica quântica meio que na força bruta e foi fazendo, tipo, ajustes enquanto ia descobrindo a teoria completa, assim, sabe? Então, a ideia do gato de Schrödinger, por exemplo, se tu é Einstein, e na verdade era Einstein mais 2 físicos. Então, conta isso pro Einstein, por exemplo. O que ele vai dizer com a informação que ele tinha, o que ele pensava? Einstein dizia que essa característica da superposição é só um artefato matemático que surge porque a gente não entende o universo bem ainda. Para ele, é como se tivesse uma cortina que o universo estivesse colocando na frente da realidade, Sei. que uma vez que a gente tirasse essa cortina, a gente ia enxergar as coisas como elas realmente são. Ele acreditava na existência das variáveis ocultas. O que são? Meio que tipo assim, a gente ia descobrir alguma teoria física que explicasse a realidade de uma maneira que a gente não fosse precisar de superposição Que é pra quântica ou outro mecânica lado quântica. totalmente, sim? A gente ia ter uma coisa mais determinística, tipo, uma Entendi. coisa mais, tipo, palpável, sabe? Porque pra ele era um absurdo tu ter uma caixa com um gato vivo e morto ao mesmo tempo. Entendi. E pra muitas pessoas isso é um absurdo ainda. É muito estranho de Isso. Só que daí entra outro físico na história, Niels Bohr, talvez tu conheça, Sim. é um físico famoso. Ele chega e fala, cara, literalmente o gato está vivo e morto ao mesmo tempo nessa caixa. Ele está num estado de superposição quântica e isso corresponde à realidade.
O universo funciona assim. Então tu tem duas visões diametralmente opostas. Então, mas no universo observável, porque isso um exercício mental. Mas como que eu vejo isso na vida real? Tu não vê. O Esse meço, é o problema das coisas quânticas. Não tem como replicar, né, fazer isso. Tu não, em geral, tu não vê essas estranhezas quânticas no mundo macroscópico. Só quando tu realiza experimentos. E acontece isso nos experimentos? Sim, por exemplo, o experimento da fenda dupla usando elétron. Tá. Isso pode acontecer. Fenda dupla é aquele lance que você dispara e tem um lugar que divide. Como que é o... Tem duas fendas. Duas fendas. O elétron deveria ser uma partícula. Ele deveria passar, por exemplo, por ou uma ou por outro. E na verdade ele passa como se ele fosse uma onda. Então ele faz um padrão de ondas na parede. O que deveria ser meio, tipo, bizarro, assim, deveria ser... Só que aí, tipo, tu tem duas visões diametralmente opostas. Tu tem a visão de Einstein e o trio EPR, de que, não, isso tá errado, a realidade não pode ser assim. Isso deve ser só, tipo, um erro na nossa teoria, ou ela tá incompleta, ou algo do tipo. E tu tem a visão do Bohr, que é, não, a realidade é exatamente assim. O gato está vivo e morto na caixa ao mesmo tempo. E aí chega o terceiro físico, Schrödinger, que é aí que ele propõe o gato de Schrödinger, justamente para mostrar aqui, galera, seguinte, não faz sentido essa discussão. O gato não está vivo e morto ao mesmo tempo. A gente só tem que aceitar essa teoria inteira porque ela concorda com os nossos resultados. Enquanto a gente não tiver uma teoria melhor que concorde com os nossos resultados experimentais, não faz sentido ficar descartando uma teoria boa como a mecânica quântica só porque vocês não gostam da matemática. Falando isso meio que se referindo ao trio EPR, que era Einstein e mais dois físicos. E o Bohr tinha aquela visão totalmente tipo, não, a mecânica quântica corresponde à realidade, então o nosso universo funciona dessa maneira. E pra Schrödinger isso também estava errado. Entendi. Tipo, calma, galera. Tipo, a gente usa essa teoria porque ela é útil para descrever os resultados que a gente vê em experimentos. Mas pode ser que aconteça daqui a uns anos que realmente exista alguma coisa que modifique esse pensamento que a gente tem sobre a física quântica. Pode. Pode, né? Na verdade, qualquer teoria física está sujeita a isso a qualquer momento. Porque esse é um negócio bonito, só que também um pouco confuso sobre ciência. As coisas não são verdades absolutas. Por exemplo, a gente pode descobrir daqui a 10, 20, 30 anos que a relatividade talvez não seja a melhor teoria que a gente pode usar para descrever gravidade nas escalas do universo ou coisa do tipo. Pode? Pode, a gente pode descobrir outra teoria melhor. Ah, tá. Mas não que estava errada. Só... Exato. A gente descobre coisas provavelmente como meio que uma extensão que abranjam mais a um coisa. caso que a gente ainda não tinha como descrever. Por exemplo, hoje um problema em aberto na física é o problema da gravitação quântica. Tá. Basicamente, tipo, unir força da gravidade com mecânica quântica para descrever, por exemplo, os estados do universo próximos do Big Bang. Tá. Isso é um grande problema. Meio que a nossa física atual quebra nesses pontos. As contas não funcionam. A física meio que quebra, ela desmancha. Porque ao invés de ter 4 forças, você ainda não tinha tipo as 4 forças da natureza separadinhas. E descobrir isso é um dos grandes pontos centrais de pesquisa na física hoje. Como é que tipo, o universo se comportava, como é que a física se comportava nesses instantes iniciais. E quem sabe... ainda bem que tava vazia. E quem sabe isso até possa ajudar a gente a explicar, por exemplo, como é que funciona a gravidade perto de buracos negros ou algumas outras situações mais extremas do universo. Só que daí o ponto é, a gente provavelmente vai descobrir isso como um além, tipo, da relatividade, um adendo, assim. Sei. Da mesma maneira que provavelmente em 1500, depois de ter a mecânica newtoniana, os professores de física nas universidades de certo falavam, a gente nunca vai descobrir nada melhor do que isso daqui. Como que a gente vai explicar a queda de uma bola de uma rampa de alguma maneira melhor do que isso? Que concorda com nossos experimentos. Só que eles descobriram megaestruturas, por exemplo, galáxias, aglomerados galácticos, e aí a mecânica newtoniana não explicava mais. Então a gente precisou de uma teoria nova, surge a relatividade. Quando a gente começou a olhar para átomos e processos atômicos, as nossas teorias não explicavam mais o que estava acontecendo no mundo atômico, muito menos no subatômico. Então a gente precisou de uma nova teoria, daí surgiu a mecânica quântica. Então, meio que a gente vai preenchendo as lacunas do nosso conhecimento conforme o tempo vai passando, sabe? Então nenhuma teoria a gente pode dizer que é a última teoria. E uma coisa que são... Tem também a do grande filtro, de que... É raro. É muito rara a vida, é isso? De que provavelmente o surgimento da vida, ele é um dos grandes filtros. A ideia do grande filtro é que existem grandes
barreiras no processo evolutivo de uma ou de vida em geral ou de uma civilização que impedem ela de seguir em frente e que isso meio que, tipo assim, se a gente não tá vendo vida é porque todas elas pararam em algum grande filtro. Exato. Alguns grandes filtros que podem ter acontecido durante a história. A grande extinção em massa do grande evento de oxidação, que foi basicamente o que permitiu que a gente vivesse, mas quase extinguiu toda a vida da Terra. Ah, é? Se eu não me engano, foi a maior das extinções em massa. 98% da vida desapareceu. Caramba. Porque as bactérias começaram a produzir oxigênio como subproduto, só que o oxigênio era tóxico para elas. Então elas morreram. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Nossa, velho. Ou outro grande filtro pode ser o domínio de tecnologia nuclear. Quem sabe as outras civilizações se autodestruam antes de chegar num estágio de colonização interestelar ou uma coisa assim. Outros grandes filtros podem ser, por exemplo, uma supernova acontecendo perto, ou meteoros caindo no processo evolutivo do sistema solar. O sol se apagar, né? Tudo isso é... Só que até, por incrível que pareça, de todas as estrelas possíveis do universo, a gente não tá na mais provável pra vida existir. É? Tem outras muito mais prováveis. Principalmente as que duram mais tempo. Ah, tá. Se a gente pega estrelas menores, um pouco mais frias, tudo bem que a zona habitável fica mais próximo da estrela. Só que elas podem chegar, se eu não me engano, a trilhões de anos de vida. O Sol vai ter alguns bilhões, se eu não estou enganado. Então é uma escala de 10, 100 de diferença. Então é bastante coisa. A gente, tipo, não tá na melhor estrela pra vida. Sei. E isso é uma coisa peculiar, se for parar pra pensar. Cara, é tanta coisa. Que pode dar errado, que eu tô surpreso que deu certo. Exato. Tá ligado? E quando tu para pra pensar que 4,5 bilhões de anos de evolução resultaram em nós dois, caraca, olha a merda. Não, cara, até pra eu tá aqui, era só um espermatozoide dar uma cotovelada no outro, que era eu. Uma cotoveladinha assim, passar na frente, já não era eu, cara. Então, é claro que a gente olha pra trás, a gente vê a nossa história e não vê todas as outras possibilidades que não deram certo, mas é assustadoramente, é uma sequência de acertos pra gente chegar aqui absurdo. Pra gente, claro que os dinossauros têm uma ideia diferente sobre acertos e sorte. E até por causa do grande filtro, tem uma história de que hoje em dia a gente busca por evidência de vida em Marte. Se a gente não encontrar a vida em Marte, isso é um péssimo sinal. Por quê? Porque significa que provavelmente a gente está sozinho. Por quê? Porque se Marte um dia foi habitável e a vida não surgiu lá, então a gente é mais raro ainda do que a gente pensava. Ah, entendi. Só que da mesma maneira, se a gente encontrar indícios de vida que sumiu, isso também é uma péssima notícia. Claro. Ou seja, não tem como vida em Marte ser uma boa notícia, em nenhum dos aspectos, tá ligado? Porque significa que daí o grande filtro tá na nossa frente. Exato, tá logo ali. E o problema do grande filtro é que não tem um último grande filtro, teoricamente. Sempre vai ter um grande filtro. Sempre vai ter uma nova grande desafio a ser vencido. Cara, isso é uma das coisas que eu queria ter notícia em vida, assim, de algum contato. Mesmo que seja... A gente sempre pensa em vida inteligente, né, e tal, humanoide e tal, mas, cara, até qualquer tipo de vida já seria uma coisa legal de ter, né? De descobrir. Inclusive, uma das ideias que tenta responder o paradoxo de Fermi é que a gente, no contexto do paradoxo de Fermi, a gente está buscando especificamente vida inteligente. E a gente não encontrou isso até agora, nenhum indício disso no universo. Porém, pode ser que vida em geral não seja tão difícil assim. Entendi. Pode ser que organismos unicelulares talvez surjam quase em 100% dos planetas que têm capacidade de abrigar esse tipo de vida. Isso pra mim é assim, é certo, assim. Sim, muito mais que certo daí do que... É muito mais difícil de a gente achar as bioassinaturas, que a gente chama. O que é bioassinatura? Uma bioassinatura é, por exemplo, a presença de fosfina na atmosfera de Vênus. Que faz diferença? É uma molécula que é aqui na Terra um produto de uma reação química que está relacionado com a vida e que a gente encontra, então a gente pensa tipo, se isso é a vida aqui na Terra, tipo, é aquele tipo de composto que meio que só está associado à vida, Sei. sabe? Só a produção tipo artificial. Então se está aqui, então provavelmente ali tem alguma coisa, sabe? Quando a gente procura, o James Webb está fazendo isso agora, mais ainda do que os outros telescópios, a gente olha para um exoplaneta e a gente olha a atmosfera dele. E a gente tenta entender o que tem nessa atmosfera. Quando a gente procura uma bioassinatura, a gente está procurando alguns compostos específicos que possam ser marcadores de vida.
Ou, por exemplo, presença de água. Por que o pessoal procura tanto água? Pra ter vida precisa ter água ou dá pra ter vida sem água? Existem outros solventes que poderiam ser utilizados para outros tipos de vida, por exemplo, baseado, se eu não me engano, em silício Tá. ou coisas do tipo. Mas pro tipo de vida que a gente conhece, a água é o melhor solvente possível. Assim, é como se fosse tipo a água é para todos os efeitos nossos, assim, é o requisito para a vida. Entendi. Tanto é que a gente imagina que a vida surgiu na água, aqui na Terra, imersa numa poça primordial. Uma sopa lá, um Eu caldão. me pergunto que gosto que aquilo tinha. Nossa, mano, tá louco. Deve ser... Já pensou um dia a gente descobre vida unicelular em outro planeta, daí a gente vai até lá ver assim e daí tipo, meu, o ar é respirável, o astronauta pega e abre o capacete e aí sem querer ele espirra e aí depois de 4 bilhões de anos ele mudou todo o curso de evolução da vida naquele planeta Cara, por causa de um espirro. exato. Doideira. Isso ia ser louco. Doideira. Eu assistiria esse filme. Tô, com certeza. Será que a gente não veio de um espirro? Mas também outra alternativa que você não falou aí é que existe vida inteligente em outros planetas e eles não vêm aqui porque eles são inteligentes. Agora, se existisse vida burra, a gente já tinha localizado. O que é aqui mesmo? Né? Imagina os caras chegando. Uma das soluções do paradoxo de Fermi é essa ideia de uma espécie de zoológico galáctico, assim, sabe? Em que a série Star Trek brinca um pouco com essa ideia de que quando eles vão para um planeta, um sistema solar, um sistema estelar, que a vida ainda não chegou no ponto de se comunicar com as outras e tipo, noticiar a sua existência para o Império Galáctico, eles têm aquele, como se fosse um pacto de não intervenção. É a diretriz primeira. Isso, que daí eles não interagem, justamente para não mudar o curso da história dos caras. Vai que a gente não tá numa dessa. Exato. Essa é uma teoria que aí bate com esses avistamentos aí. Por que os caras não vêm falar com a gente? Porque eles só estão observando e não podem interferir na E lembra que em um ponto do episódio eu falei sobre as máquinas de von Neumann, ou as máquinas de Fermi autorreplicantes? Sim. Então, sabe aqueles drones, aqueles Sei. balões e coisa que estavam flutuando? Tipo assim, isso poderia ser... Eu não tô dizendo que é. Não, também não tô dizendo Mas eu tô que dizendo que um dia a gente poderia ver uma coisa dessas e poderia ser um artefato alienígena de uma sonda exploradora de outra civilização, entendeu? E a gente não ia saber. Que é uma coisa Exato. simples. A gente imagina que a gente vai ver uma nave cheia de alienígenas, um negócio assim, só deixando claro que aquilo não era OVNI extraterrestre. E ultimamente tá bem efervescente o negócio. Todo mundo tá vendo um monte Sim. de coisa e tal. E tá agitado. Eu só me impressiono que a gente vive na era das câmeras 4K, ProRes, e continua parecendo que foi tudo gravado com uma batata. Sabe? Tipo assim. Ficou tremida, desfocada. Né? Tipo, gente, grava em 4K. E aí quando grava em 4K geralmente é fake, né? Porque tu até desconfia. Tá tão perfeito com o tripé e tudo mais. Escute a melodia suave da sua intuição, sussurrando verdades profundas sobre a sua essência. Deixe que essas revelações se tornem a base sólida do seu entendimento interno. Eu queria que você explicasse o que é antimatéria. Toda matéria, por exemplo, o que a gente conhece, matéria bariônica, tipo prótons e coisas do tipo, tem a sua... Toda matéria, na verdade, tem a sua antipartícula associada. Isso foi previsto por Paul Dirac, um físico, nas equações dele. Foi quando acho que ele juntou... Era relatividade mais alguma outra parte da física. Então, toda partícula de matéria tem a sua correspondente partícula de antimatéria. E a antimatéria é exatamente igual à matéria, só que com carga invertida. Então, um próton, que é a partícula de matéria que tem carga positiva, vira um... Cara, é muito difícil de falar nomes à meia-noite, tá ligado? O próton, a antipartícula do próton vira um antipróton. E o do elétron vira um pósitron. Que daí tem a carga positiva. E o que é interessante é que no surgimento do universo, a gente imagina que a mesma quantidade de matéria e antimatéria foi criada. Ah, é? Só que, por algum motivo, a antimatéria do universo sumiu. E só sobrou matéria. Isso é conhecido como assimetria bariônica.
E é um dos enigmas ainda, tipo, uma das perguntas em aberto de por que o universo é desse jeito. Porque se foi criado em quantidades iguais, por que tudo que a gente vê hoje ao nosso redor é matéria ordinária e não antimatéria? Mas assim, a única característica peculiar da antimatéria que faz ela parecer algo exótico é que ela se aniquila em contato com a matéria ordinária e gera energia. E igual a mc ao quadrado. É a conversão de energia, se não me engano, mais eficiente que a gente conhece, porque integralmente toda massa vira energia. Então esse é o grande problema. Como que a gente pode fazer, por exemplo, para produzir antimatéria e armazenar ela por tempo suficiente que a gente vai pesquisar alguma coisa? Não tem como. Só que assim, tipo, tu tem como ter planetas de antimatéria, tu tem como ter galáxias de antimatéria, a gente só nunca viu um. Entendeu? Tipo, não quer dizer que eles existam. Entendi. Só quero dizer que, tipo assim, no sentido da matéria em si, das propriedades dela, é exatamente tipo, igual a que a gente tem, só que com carga invertida. Caramba, cara. Tanto é que tu pode ter átomos de, tipo, o anti-hidrogênio, Entendi. o anti, sei lá, potássio, a anti-banana. Mas em que ponto tá o lance da antimatéria hoje em dia? Todo mundo concorda que existiu? Não, a gente consegue produzir no LHC, por exemplo. A antimatéria... No acelerador de partículas? A antimatéria é produzida, por exemplo, no decaimento do potássio da banana. Então, Mas o que você vê? O que se mede? a maneira como ela foi detectada é que, se eu não me engano, eles tinham uma chapa com, tipo, filme detector, assim, tipo, de raio. Tipo, se eu não me engano, raio-x. Não era raio-x, mas era uma câmera escura com filme fotográfico, Sei. alguma coisa assim. E vamos supor que tu esperava encontrar um próton. Tá. Ou melhor, um elétron. O elétron, na presença de um campo magnético, ele deveria, por causa da carga dele negativa, ele deveria se mover assim, tipo, fazer pra câmera, ele deveria se mover assim. E, na verdade, o que eles encontraram foi uma partícula que se movia assim. O que isso significa? Exato mesmo trajetória, só muda o sentido, tipo, espelha a trajetória. É a carga. É. Então, assim que foi descoberta a antimatéria. Porra. E é tipo, a antimatéria, ela é gerada, só que já é logo em seguida aniquilada, né? Então, Aniquilada, tipo, ela some do universo. ela se junta com uma partícula de matéria ordinária e as duas viram energia. Entendi. Vira energia... Já assistiu Anjos e Demônios? Sim. A arma, no final, é antimatéria. É antimatéria. E, cara, basicamente, tipo assim, uma bomba de antimatéria é a coisa mais simples que existe. É literalmente só um negócio segurando a antimatéria no lugar, que daí tu joga, e essa coisa aprisionando a antimatéria só se vai, assim, porque só o fato de ela colidir com a matéria, as duas se aniquilam Entendi. e vira energia. Quanto mais antimatéria, maior a explosão. Porque daí mais matéria e antimatéria foi convertido em energia. Mas, por exemplo, uma antimatéria reagindo com essa lata, ela aniquila a lata. A lata é aniquilada. Sim, vira energia. Radiação. Radiação. Tá. Isso é uma das coisas legais pra uma boa conversa pras 11h30 da noite, que Porra! energia não existe. Energia não existe? Não. E isso daqui que a gente... Cara, isso é muito louco. Para pra pensar. Energia não existe. Você tá me dizendo, velho. Não. É tipo... A gente meio que constrói a matemática em volta da conservação dessa quantidade física de alguma coisa. Tá. Então, não existe, por exemplo, uma partícula de energia no universo. Mas a gente consegue ver o que a gente conhece como energia e o efeito disso, por exemplo, como uma propriedade dos objetos. É. O físico Richard Feynman tinha um exemplo muito interessante que ele usava para ilustrar isso. Vamos supor, tipo assim, que tu sabe, por exemplo, que uma criança tem, sei lá, bloquinhos. Certo. E todos os bloquinhos são iguais. Tu sabe o volume deles. E aí, todo dia tu monitora, por exemplo, o nível de uma banheira. E o nível da banheira, tu sabe que ele tá no estado mais alto quando tá quase transbordando. Só que daí, amanhã, o volume da banheira caiu exatamente o volume de um bloquinho. Tá. Ou caiu o volume de 2 blocos. Tu nunca vê os bloquinhos diretamente. Eles estão, tipo, dentro ali, sabe? Tipo, eles estão junto com aquele processo. Só que, tipo, tu consegue medir aquilo indiretamente. Então, por exemplo, quando um corpo ganha, sei lá, alta energia potencial gravitacional, tu levanta ele. Tipo, tu consegue ver isso indiretamente através de, sei lá, a massa dele aumenta uma fração minúscula, coisa do tipo. Mas não existe, tipo, uma partícula de energia. Não existe, tipo, sei lá, uma coisa sólida que tu possa tocar e chamar de energia, sabe? É meio que uma propriedade matemática. Entendi.
Isso é meio louco. Mas você, nessa história toda, cara, que é um negócio muito maneiro, que eu sempre quis te conversar com você, você tornou meio mestre no storytelling, né, cara? Que é um negócio muito foda, né? Eu tenho tentado me especializar cada vez mais nisso. Hoje em dia, inclusive, eu me vejo muito mais como um comunicador, como alguém que transforma conceitos brutos e complexos em algo simples de entender, que tem uma história ou algo parecido, do que necessariamente em alguém que está preso no mundo tipo científico e conteúdos de ciência, sabe? Eu até tenho uma grande vontade de iniciar um projeto novo a parte do Ciência Todo Dia, para começar a fazer mais vídeos e poder brincar com mais temas, porque eu me sinto um pouco tipo preso no que eu posso atuar, sabe? Só que essa parte de contar histórias, de fazer essa parte de storytelling, eu percebi lá atrás, junto já nas referências que eu assistia, sabe? Não só de YouTube. Eu acho que eu sempre tive 3 grandes paixões na minha vida: ciência, música e filme. Legal. Meu pai, quando eu era criança, ele tinha câmeras e ele registrava todos os acontecimentos de família, assim, né? Desde bebê eu tenho vídeo tomando meu primeiro banho até vídeos de aniversário atual, sabe? Entendi. Então, sempre que eu podia brincar com uma câmera, obviamente supervisionado pelo meu pai, porque naquela época a câmera era absurdo de caro, sabe? Ele sempre deixava eu brincar e aquilo me fascinava de um jeito, sabe? O mecanismo de como funcionava. Então, foram 3 grandes paixões que eu fui nutrindo na minha vida. E aí, quando eu vi no YouTube a oportunidade de unir as 3, eu pensei, pronto, é isso. Porque eu já cheguei a escrever música para os vídeos do Ciência Todo Dia. Que maneiro. No piano, inclusive. Sim, que você toca, né? Quando eu editava, hoje em dia tem uma equipe toda por trás do Ciência Todo Dia, maravilhosa, tipo assim, todo mundo é fantástico. Mas na época que eu editava sozinho, lá por 2015, 2016, eu sempre fazia questão de botar uma música clássica no piano dos meus compositores favoritos, tipo Chopin, Debussy, alguma coisa assim nos vídeos, porque eu sentia que a música clássica, principalmente o piano, ela criava essa atmosfera meio íntima, sabe? E era isso que eu queria com as pessoas vendo os meus vídeos. Eu queria que elas vissem aquele conteúdo que muitas vezes é passado de uma maneira meio fria e... É uma postura um tanto quanto científica, sabe? Esse negócio da imparcialidade, de frieza, mas eu queria levar elas para uma espécie de viagem junto comigo, sabe? Uma espécie de... Todo vídeo eu aprendi algo novo e ficava verdadeiramente fascinado com aquilo. E eu queria que as pessoas pudessem sentir o mesmo. Legal. Então eu sempre botava essa parte de... Eu realmente acredito que a música ajuda a criar história, sabe? A música ajuda a contar, embasar todo o sentimento, toda a sensação que tu quer passar num vídeo. Então, essa era a primeira parte que me auxiliava nos storytellings quando eu fazia meus vídeos. Entendi. E o resto foi sendo desenvolvido com o tempo. Foi vendo também muita tentativa e erro, né? São 10 anos fazendo vídeo pro YouTube, então tem muitos vídeos que, sabe... Eu olho pra trás e vejo, poderia melhorar várias coisas. Só que ao mesmo tempo... Mas ficou aprendizado, né? Ficou registrado, isso que é legal, né? Totalmente. Eu acho muito legal, assim, do YouTube também, que ele te permite experimentar. O YouTube é um grande laboratório a céu aberto. É isso mesmo. Porque, por exemplo, eu lembro que eu assisti A Lista de Schindler e pra mim é um dos filmes mais geniais já feitos. O fato de ele ter sido lançado, sei lá, na década de 90 e ser todo em preto e branco, com exceção de uma cena... Pra mim é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. E aí teve uma hora, por exemplo, que a gente estava escrevendo um vídeo sobre o experimento do quarto de Mary, que é sobre a teoria sobre conhecimento, teoria do conhecimento, sobre cores. E aí eu tive a ideia, assim, a sacada de, se eu fizesse algo parecido, se eu usasse essa linguagem visual que o Spielberg usou no filme, só que num vídeo do YouTube. Então, realmente, o meu vídeo é todo preto e branco. Aí eu não vou dar o spoiler da onde a cor aparece, mas só aparece aquela cor, sabe? Porque justamente a gente tenta usar os elementos cinematográficos para ajudar a passar aquele conhecimento científico. Entendi. Fora motion graphics, as animações. Eu acho que elas têm que ser usadas e abusadas para ensinar coisas de ciência. Só que o problema é que elas são caras. Então nem todo mundo consegue colocar isso nos vídeos. Então... Fica aí uma... eu gostaria muito de colocar animação, então eu não coloco mesmo. Vocês conseguem, né? Vocês colocam lá. Você, o Castanhari, né? Sim. O Castanhari é mestre nisso, né? Mestre nisso também, né? Mas nisso aí, um roteiro seu dura quanto tempo para fazer, por exemplo? Depende. Porque assim, hoje em dia existem mais roteiristas na equipe comigo. Beleza. Então, cada roteirista tem o seu modo... Sua área ali, né? E tem o seu jeito de trabalhar, né? Por exemplo, o Greg... consegue entregar roteiros muito rápido.
Ele começa a escrever e ele termina assim. E ele inclusive, ele é chato de trabalhar com ele às vezes, porque ele chega pra ti e fala 2 dias depois de tu ter discutido um roteiro, uma ideia. Então eu li 2 livros sobre o assunto e terminei o roteiro. Tipo, em 3 dias, sabe? Entendi. Enquanto eu, por exemplo, eu vou juntando fontes, eu vou começando a ler essas fontes, e quando eu finalmente me sinto preparado para escrever o roteiro, aí ele sai tipo em 1h30, sabe? É uma coisa assim que eu geralmente termino um roteiro de um vídeo de 15, 20 minutos em uma sessão, em uma tarde. Só que para isso eu passei uma semana lendo e juntando fontes sobre aquele tema. Então, o meu tablet, por exemplo, ele é PDFs e PDFs, todos eles grifados e escritos no meio, sabe? Então, conforme eu vou lendo sobre alguma coisa, eu vou construindo e tecendo alguma parte do roteiro. E eu... Aí você vai pegando ali, isso aqui pode ser usado, isso aqui daquele ali, e vai juntando. Eu gosto de ler e para ter um panorama geral do tema, para pelo menos saber um norte. Só que muitos vídeos, isso acontece mais quando eu não, assim, eu tô indo pesquisar aquilo pela primeira vez, ou é um assunto que eu nunca entrei tanto naquele assunto. Saquei. Mas alguns outros, por exemplo, o Sinal WoW, quando eu escrevi esse vídeo, eu simplesmente sabia o que eu ia fazer. Assim, eu não sabia a fundo a história do Sinal WoW, além do que eu tinha visto, por exemplo, em Cosmos, que foi década de 80, então já tinha muita coisa sendo atualizada desde então. Eu já imaginava que tinha muita coisa sendo atualizada desde então, ou coisas que eu li na internet e tudo mais. Mas eu já sabia instantaneamente qual caminho eu queria seguir com aquele roteiro. Daí foi um processo inverso. Eu tinha a lacuna e eu tinha que preencher ela aos poucos. Então eu ia lendo, pegando as informações novas e vendo onde que eu podia inserir tudo aquilo. Legal. A sua mente é como um solo fértil, onde plantamos as sementes do conhecimento. Com paciência, regue essas sementes com a atenção plena, observando a sua mente florescer de forma exuberante. Gente, eu dormiria mais feliz hoje de noite com essa resposta. Eu vi também, você fez vídeo sobre o teste de Turing, né? O teste de você colocar uma pessoa, ela não tá vendo se é uma máquina ou se é uma pessoa que tá respondendo. Uma pessoa basicamente tem que interagir com uma máquina e a máquina sempre a máquina é testada pro teste de Turing. Tá. É a máquina. É a máquina que é testada. Se a máquina passa no teste de Turing, então ela, digamos, atingiu um nível de humanidade, assim, tipo uma coisa assim. Só que o problema é que esse teste foi desenvolvido pelo Alan Turing, tipo, o pai da computação moderna, provavelmente. Além de Ada Lovelace e outros exemplos, mas acho que ele é um dos exemplos mais atuais e populares sobre isso. O teste de Turing, ele não é o melhor teste para consciência. Porque geralmente ele é colocado e apontado como um teste de consciência. Tipo, faz o teste de Turing com um robô, se ele passar, ele é consciente. Só que o ChatGPT, por exemplo, se eu te colocar numa janela de conversa no Facebook Messenger ali. E eu não sei se é uma pessoa. E tu não sabe se é o ChatGPT te respondendo. Tipo, tu acha, tem lá uma foto, digamos, Frank, e é um senhor de 50 anos, falando como um senhor de 50 anos, usando aqueles stickers, tipo, da Mafalda, sabe? Coisa assim, tipo, nada contra pessoas com os stickers da Mafalda, mas, tipo, tu vai acreditar que aquilo é consciente, aquilo vai passar no teste de Turing. Na teoria, então... Tipo, se for pegar pelo pé da letra, na ideia então original do teste, então mas não tem. Não tem. Sabe? Então, hoje em dia, o teste de Turing não é tipo o melhor método para avaliar se alguma coisa é consciente ou não. E até assim, eu vou levar de lição para casa e vou pesquisar mais se existe hoje alguma ferramenta que única e sem margem para erro consegue dizer pra gente se alguma coisa é consciente ou não. Entendi. Principalmente no contexto de inteligências artificiais. Eu vou fazer essa pesquisa em casa e vou ver se eu consigo achar. Inclusive já sei até em quem começar a perguntar, Roberta. Boa. Ela veio aqui já, né? Já. Ela é, assim, ela é a minha fonte de inspiração quando eu falo em inteligência artificial. Sabe, ela responde todas as minhas dúvidas e se tem uma pessoa no Brasil que eu considero assim que manja, é ela. Então, Roberta, vou requisitar a vossa ajuda chegando em casa hoje. E o teste de Turing, na verdade, ele define a ideia que a gente tem do que é uma máquina ou não? O que ele, hoje em dia, se vê que ele descobre o que, então? Ele é tipo uma proposição feita num tempo em que naquela época fazia sentido a ideia. Naquela época fazia. E hoje em dia a gente vê que, na verdade, não é bem assim, sabe? Tipo, aquilo não é completamente um teste para consciência. Até o filme Ex Machina, ele brinca muito com essa ideia. Recomendo esse filme, inclusive. Esse filme é fantástico. É fantástico. E ele brinca muito com a ideia de teste de Turing.
Que Só lá, na que- verdade, quem tava sendo testado não era a máquina, né? Era o ele, cara. na verdade, o teste de Turing é feito com a gente. Eu falei que só podia ser feito com máquina, né? É? Mas ele é feito com a gente. Como Toda assim? vez que tu responde um CAPTCHA. Sabe aqueles negócios que aparece? Você é robô? Clique nas faixas de Sei, pedestres. sei. Ou na Tu tá sendo montanha. testado de Turing. Por quê? Pra ver se tu não é um robô. Ah, tá. Porque a ideia é que robôs não conseguem passar nesse teste. Você já viu a teoria de que aquele você não é um robô, pode ser um robô procurando a família dele? Que? Sabe quando você preenche aquilo, não sou um robô? Sim. Pode ser um robô solitário que tá tentando encontrar a família dele? Ele tá justamente esperando alguém esquecer de marcar que não é um robô. Tipo, minha família! Mãe! Tipo, Eu tô aqui. que tristeza! Não é triste essa história, cara? É só um robô tentando achar O a mais família triste dele. é que agora eu fico pensando nos casos em que as pessoas genuinamente esquecem de É. clicar que não são um robô, e aí o robô fica feliz por um lampejo de segundos, e daí logo ele se volta à solidão dele, sabe? Tipo, que triste! Não é que triste! Aliás, se você gostou de Ex Machina, você tem que assistir o seriado do mesmo cara que chama Devs. Você assistiu Devs? Não. Mano, Não você sabia tem que ele tinha um assistir ontem, cara. É sobre um computador quântico e um cara desenvolve uma pesquisa em cima desse computador quântico e ele consegue ver coisas do futuro e do passado, assim, através do computador quântico. Pô, isso é uma ideia muito fascinante. louco, é muito louco, cara. Veja. É muito bom. E o final é de explodir a cabeça. Computadores quânticos são outra coisa, assim, É, que... então, eu não entendo por que ele vai ser tão melhor assim. É porque a maneira como os computadores, para fins de referência, sempre que eu for falar agora dos computadores que a gente tem hoje, eu vou falar computador clássico. Tá? Clássico. É computador clássico. A É o que a arquitetura gente do tem computador hoje. é clássica, é a Tá. que a gente tem hoje. Sempre que a gente faz um código, por exemplo, ou roda um código no computador clássico, ele roda de maneira serial. O que quer dizer? Tipo, a gente faz uma instrução de passos. Se isso, faça isso. Se não, faça isso. Se não, meio que ele segue uma ordem, tipo uma linha de eventos, né? A vantagem de um computador quântico é utilizar fenômenos de origem quântica para, ao invés de fazer essas coisas em série, fazer elas em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, usando, por exemplo, a superposição. Alguns tipos específicos de programas seriam muito beneficiados por esse tipo de coisa. Por exemplo, as GPUs, que as placas de vídeo, assim, a unidade de processamento gráfico, em geral, ela roda em paralelo. Isso até tipo agiliza grande parte do processo. Por isso que, por exemplo, processadores geralmente com a placa integrada não tem um desempenho tão excelente na parte gráfica quanto uma placa dedicada para gráfico tem, porque ela faz o negócio em paralelo. Entendi. E computadores quânticos poderiam ajudar, por Que exemplo... você falasse do basilisco de Roku. Ah, cara, isso é muito louco. Esse vídeo é muito louco. Assistam depois a explicação completa, mas ele vai dar agora Então, o que é isso. A ideia É de fundir a cabeça, né? Então, só que eu acho interessante que ela surgiu num fórum muito daqueles, sabe aqueles... Um site bem fringe, assim, bem tipo um Sério? site aquele... Tipo- É um site muito nicho, assim, sabe? E basicamente a discussão era... O nome do usuário era Roku, por isso que ficou Ah, é por conhecido isso? como Basilisco de Roku. E basicamente a ideia era que, vamos supor que um dia a gente invente uma inteligência artificial geral e, cara, basicamente, tipo assim, ela pode tudo e tem praticamente todo o poder computacional existente na humanidade, sabe? Deus, praticamente. Ela poderia criar versões computadorizadas da tua consciência e te jogar em tortura eterna caso tu não tivesse contribuído o máximo que tu pudesse para a construção da inteligência artificial, por puro ódio a ti, sabe? E também para meio que forçar os seres humanos a trabalharem mais para fazer essa inteligência artificial chegar um dia. Só que isso é aquele tipo de situação que a possibilidade disso... E aqui que a coisa fica meio louca, mas que... E também, assim, uma vez que você souber do basilisco de Roku, se ele acontecer um dia, você tá dentro do jogo, tá? É. Então você vai ser torturado pro resto da vida. Então, Porque você não pode dizer que não sabia, agora você agora sabe. você sabe, entendeu? E aí a ideia é justamente essa, assim, que tipo... É uma coisa que pode acontecer no futuro e caso ela se concretize, existe uma possibilidade não nula de que ela se concretize. Então eu hoje já deveria começar a fazer todos os meus esforços possíveis para chegar na criação dessa inteligência artificial geral.
ou então eu vou sofrer as consequências da inteligência artificial no futuro. E quando eu digo tudo, é literalmente tipo tudo. Se eu ganhar na Mega Sena amanhã, por exemplo, e não doar todo o dinheiro pra, sei lá, OpenAI desenvolver uma inteligência artificial, entendeu? Eu não estou fazendo tudo que eu podia, então eu não vou ser culpado. Vira basicamente uma religião. É muito semelhante a essa ideia. Total. E essa ideia, tipo assim, ela surgiu nesse fórum, e eu acho que o que fez ela tomar atração no começo foi a reação do pessoal do fórum. O próprio dono desse fórum, desse site, ele bloqueou e proibiu as discussões sobre Basilisco de Rocco por um tempo. Justamente por causa dessa natureza de, tipo, se você sabe do... É tipo jogo. Perdi. Tá. Sabe desse do jogo? É. Sabe essa história? Eu perdi também. Entendeu? É tipo isso, entendeu? Tu sabe do jogo, tu tá no jogo. Então todo mundo perdeu agora. Então é tipo isso, sabe? E acho que isso que chama tanto a atenção do imaginário popular. Por isso também que eu acho que não custa nada agradecer o micro-ondas, a Alexa, a Siri. Exatamente. E tamo com vocês aí, hein? Tamo aí com inteligência artificial, robô, tudo é nós aí. Agradeçam bem todos eles. Da simulação. Se lembre sempre que a sua participação é fundamental. Por isso clique no gostei se você encontrou um vídeo útil e queira mais conteúdo semelhante.